Esta história começa em um dia tempestuoso, raios rasgam o céu enquanto vemos dois soldados guardando uma mulher. Ela está prestes a ser executada e ouvimos os gritos das pessoas ao redor, que dizem que ela é uma desgraçada e que mal podem acreditar que ela tenha pensado em se aproximar do príncipe. Dizem que ela é uma filha ilegítima e muito arrogante. Essa mulher que recebe tais insultos é a nossa protagonista, Elizabeth Claretie de Morax. Um homem lê em voz alta as acusações contra ela e afirma que, por ordem de Sua Alteza Real, o príncipe César Morax, ela está sendo acusada de tentar assassinar sua própria irmã, a duquesa Alice Claretie. Por isso, sua punição será ser decapitada. Enquanto Elizabeth observa sua irmã e o príncipe, ela lembra como foi cruel com ela e menciona que sabe que cometeu atos imperdoáveis, mas não entende como tudo chegou tão longe, já que nunca tentaria assassinar ninguém, muito menos sua irmã. Um soldado puxa seu cabelo com força, e quando Elizabeth olha para frente novamente, pergunta-se o que sua irmã Alice e o príncipe César estão fazendo tão próximos. Alice se afasta dele e começa a caminhar em sua direção. Ela abraça e sussurra em seu ouvido: "Coitada de você, irmã", mas no final, tudo saiu exatamente como eu queria, enquanto lhe lança um sorriso malicioso. Nesse momento, Elizabeth se lembra do que a levou a essa situação crítica. Há alguns dias, nos jardins do castelo, os três estavam juntos quando Alice diz que gostaria de experimentar o chá que sua querida irmã Elizabeth havia preparado. Elizabeth não queria fazer isso, mas César a aconselha a dar o chá a Alice, e relutantemente ela o faz. Alice agradece, e quando dá o primeiro gole, algo inesperado acontece, a xícara cai de sua mão, fazendo um barulho alto, e sangue começa a sair de sua boca. As criadas que estavam presentes entram em pânico, e todos ficam preocupados, perguntando o que aconteceu. Uma delas pergunta se Elizabeth a havia envenenado. Elizabeth se levanta horrorizada e grita que não, que deve haver algum engano. Voltamos ao presente, e nossa protagonista se pergunta se talvez tenha sido sua irmã quem planejou tudo isso. Alice se aproxima dela e diz que sente repulsa por alguém como ela ser sua irmã, que pessoas como ela não deveriam existir neste mundo. De repente, Alice junta as mãos e começa a rezar. Vemos as pessoas ao redor comentando que não conseguem acreditar que Alice esteja rezando pela pessoa que tentou assassiná-la, e entre outros elogios, mencionam como ela é bondosa. Mas Elizabeth olha atonita para sua irmã, surpresa com sua atitude tão malévola, pois, afinal de contas, ela será decapitada por causa disso. O soldado ao seu lado levanta a espada para executá-la. Da multidão, ouvem-se gritos chamando-a de traidora e pedindo que a matem de uma vez. Nossa protagonista começa a chorar. Mas antes que a espada toque seu pescoço, nos últimos segundos de sua vida, Elizabeth fecha os olhos com força e diz: "Por favor, não quero morrer assim." Uma luz a ilumina por breves instantes e, em seguida, tudo se torna escuridão. Repentinamente, vemos uma borboleta azul e, quando Elizabeth abre os olhos, ela se levanta assustada de onde está e percebe que está em seu quarto. Ela se questiona se o que acabou de acontecer foi um sonho, mas diz que foi tão real demais para ser apenas isso. Ainda podia sentir a lâmina da espada contra seu pescoço. Quando olha para sua mão, encontra uma linda pulseira em forma de borboleta. Ela fica surpresa e se pergunta como aquilo chegou lá. No entanto, ela lembra que segurou aquela pulseira em suas mãos antes de morrer, então começa a acreditar que o que aconteceu não foi um sonho. De repente, ela ouve passos se aproximando e esconde a pulseira na gaveta ao lado de sua cama. Em sua frente, aparece sua criada, que se desculpa por interrompê-la e pergunta se ela está bem. Elizabeth a olha e uma lágrima escorre por sua bochecha, pois lembra vividamente de sua própria morte e de como agora está viva. A criada se assusta e pede que ela não chore, perguntando o que está acontecendo. Como Elizabeth não responde, a moça diz que vai buscar um chá. Nesse momento, nossa protagonista percebe que esta criada é a única pessoa que já se importou com ela. Mas ela se lembra de como sempre a tratou mal, sendo insultada e chamada de inútil.
Elizabeth pensa o quão tola ela foi e lamenta não ter percebido seu erro antes. No entanto, ela ainda está surpresa que, apesar de tudo, sua criada tenha permanecido ao seu lado até o final. Elizabeth se diz a si mesma que desta vez será boa com ela. Finalmente, ela responde à sua criada e diz que não há problema e se desculpa por tê-la preocupado por alguns momentos. Elizabeth fica séria e começa a pensar em como agora deve encontrar uma maneira de fazer sua irmã pagar pelo que fez, ou melhor, pelo que fará com ela. Ela se pergunta o que realmente está por trás da máscara que Alice está usando. Elizabeth continua em seus próprios pensamentos quando a criada a chama novamente, percebendo que ela ainda está agindo de forma estranha. A criada se desculpa e percebe que isso será mais difícil do que ela pensava, já que Elizabeth costumava ser uma pessoa rude e é claro que sua mudança súbita de atitude a surpreendeu. Então, a criada explica que a razão de ter ido aos aposentos de Elizabeth é que a senhorita Alice, sua irmã, enviou um presente. Elizabeth fica desconfiada, mas abre o presente e encontra um lenço com um lobo bordado. É explicado que neste mundo, dar um lenço a alguém significa desejar-lhe boa sorte. No entanto, com base no que Elizabeth viveu antes de morrer, ela sabe que as intenções de sua irmã não são boas. Vemos Alice conversando com sua criada. Ela explica que escolheu a imagem de um lobo porque é um animal desprezado pela maioria das pessoas. Além de ser solitário, eles rejeitam tudo o que é diferente deles. Ela também menciona que não importa o quão majestoso um lobo possa parecer por fora, ainda é um animal selvagem. Voltamos a Elizabeth, que entende as intenções de sua irmã. Ela pensa que a mensagem de Alice é clara: mesmo que Elizabeth se case, ela continuará sendo uma pessoa solitária. Mesmo que ela se torne imperatriz, ainda será a mesma pessoa miserável que é agora. Elizabeth finge estar feliz com o presente diante de sua criada e diz que o lenço é lindo. Sua criada concorda e diz que vai preparar uma carta de agradecimento para a senhorita Alice pelo presente. Elizabeth agradece e lembra que da última vez, antes de reviver, quando recebeu o mesmo presente, ficou tão zangada que acabou rasgando-o. Ela se diz a si mesma que precisa parar de agir de forma tão infantil. Ela acha estranho que sua irmã tenha dado um presente assim em primeiro lugar, e se pergunta o que Alice está planejando. Ela então lembra que, antes de ser executada, viu sua irmã de mãos dadas com o príncipe. Ela percebe que tudo isso aconteceu porque ela se casou com ele e conclui que o que Alice e César fizeram foi traição. Ela tem certeza de que o príncipe e sua irmã se uniram para tirá-la do caminho. Elizabeth fica irritada com isso e, com raiva, decide confrontar o príncipe. Ela bate à porta de seu escritório e do outro lado se ouve ele perguntando quem é. Elizabeth se apresenta diante dele com uma reverência e diz que tem algo muito importante para discutir com ele. O príncipe tem uma expressão séria, e ela pensa em como se sente aterrorizada por estar diante dele, mas reúne coragem e começa a falar. Ela diz que sabe que não são pessoas muito próximas, mas gostaria que ele fosse honesto com ela. Ela pergunta diretamente se ele está apaixonado por sua irmã. O príncipe fica em silêncio e apenas a observa. Elizabeth interpreta a falta de resposta como um sim e pede o cancelamento do noivado entre eles. Ela diz que a partir daquele momento ele não deve mais procurá-la. Assim, Elizabeth sai do escritório do príncipe. Ele fica pensativo, mas não diz nada. Ela volta para seu quarto e sua criada diz que vai ajudá-la a se vestir. Elizabeth agradece novamente, perde-se em seus pensamentos e pensa como César nunca estava no palácio, mas ela costumava esperar por ele para comer. Juntos, embora ela sempre acabasse sozinha. Ela pensa em como foi tola ao fazer isso e promete a si mesma não repetir os mesmos erros. Naquela época, tudo o que ela queria era que César a notasse. Mas desta vez, ela toma a decisão de não se envolver com ele. Sua criada a chama, e Elizabeth se pergunta se a criada não deveria estar lá para ajudá-la a se vestir. Mas logo ela percebe que a criada não quer tocá-la, pois deve acreditar que nesse mundo,
ter cabelos negros é um símbolo premonitório da morte, já que existem rumores de que pessoas com cabelos negros possuem o dom da destruição. Outros dizem que têm a capacidade de amaldiçoar as pessoas. A lenda conta que aqueles que nascem com cabelos dessa cor são descendentes do próprio mal. No reino, circulam rumores de que Elizabeth havia enfeitiçado o príncipe herdeiro. Embora eles ignorassem o fato de que a família Clerity foi cofundadora do império, havia um bom relacionamento entre as duas famílias desde antes. Elizabeth sabe que, devido à sua aparência e essas lendas, todos a desprezam. Ela está ciente de que, se não tivesse nascido como membro da família Clerity, ela não existiria mais naquele momento. Antes, ela achava que teria sido melhor não ter nascido, pois, embora seus pais fossem sempre amorosos com ela, com o tempo eles começaram a afastá-la e, em vez disso, preferiam Alice, que tinha cabelos loiros, assim como seus pais. Por isso, Elizabeth sempre invejou Alice, pois acreditava que, se tivesse nascido com cabelos loiros, sua vida teria sido muito diferente. Devido às provocações de Alice, Elizabeth costumava ficar muito irritada e reagir de forma negativa. Por causa disso, as pessoas começaram a se afastar dela e ela se isolou gradualmente do mundo. Ela se lembra de uma vez em que Alice a defendeu, dizendo que não fariam fofocas sobre ela, e a abraçou. Dizendo a todos que estava tudo bem e que, mesmo que todos a rejeitassem, ela sempre estaria lá para Elizabeth. Diante disso, as pessoas pensavam na bondade de Alice. Diziam que ela era tão boa que era quase uma santa. No entanto, Elizabeth sabia que sua irmã estava apenas tentando parecer bem na frente daquelas pessoas. Voltando ao presente, ela está ciente de que seu eu anterior teria expulsado sua criada. Mas, em vez disso, ela suspira e diz que prefere se vestir sozinha. Ela pergunta se a criada pode trazer o vestido que está atrás dela. Elizabeth pensa que, se ela realmente tivesse o poder de amaldiçoar as pessoas, teria acabado com todos aqueles que a trataram mal no passado. Todos a insultavam, a olhavam de maneira ruim e apontavam para ela, dizendo que provavelmente tinha más intenções. Naquela época, ela odiava sua vida e só queria que tudo acabasse. Mas ninguém jamais tentou entender o que ela sentia. Porém, isso mudou. Elizabeth já havia decidido que sua vida seria diferente. Naquela mesma tarde, ela sai para os jardins e se dirige às criadas para agradecê-las pessoalmente por tudo o que fizeram por ela e por todos no palácio. Ela expressa sua gratidão pelo esforço de cada uma delas, tentando ser gentil e mostrar um sorriso. Ela menciona que adora as flores ali e diz que é possível ver o amor e a dedicação que colocaram nelas. Por isso, ela agradece por cuidarem do jardim. Os servos do palácio comentam surpresos sobre a mudança da imperatriz e se perguntam o que aconteceu para que ela tenha mudado tanto. Então, Elizabeth está lendo quando uma das criadas tropeça, e como resultado, o copo de chá quente que ela segurava cai sobre ela. A primeira reação de Elizabeth é ficar irritada. Esse foi o vídeo. Se gostou e acompanhou até aqui, se inscreva no canal.